De uma coisa eu tenho certeza: Jesus marcou encontro conosco nessa noite. Eu tenho certeza que Ele já ministrou o seu coração. Aleluia. A leitura da palavra. E aconteceu que, chegando lá perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que ia passando o repreendia para que se calasse, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Amém? Podeis se assentar. Estamos num tema de identidade, propósito e visão. Dentro desses temas, nós oramos ao Senhor e pedimos a palavra ao Senhor. Ele ministrou ao nosso coração sobre o cego Bartimeu. Algumas traduções bíblicas vai mostrar que o cego Bartimeu, ele fica cego. Algumas traduções vai dizer que nesse momento ao qual ele fica cego, ele vai para a entrada da cidade. Lembramos que Timeu era seu pai. Timeu, quando a gente estuda um pouco a sua história, vai dizer que ele trabalhava ao Império Romano, ou seja, ele era ferreiro. E quando nós, de geração, vai passando, os seus pais, quando era carpinteiro, o filho também era carpinteiro. Quando era ferreiro, o seu filho, então, na tradução, seria Bartimeu também ser ferreiro. Só que certa feita, esse homem ele fica cego. Que nem já disse, ele vai para a porta da cidade. E aonde ele fica. E o contexto ao qual quero abordar nessa noite. Muitas das vezes, igual o Bartimeu, a mensagem vai dizer que ele vai e fica à beira do caminho e coloca sobre ele uma capa. Porque todas aquelas pessoas daquela época que passava ou vivia um tipo de sintoma, ou quem tinha dificuldade de visão, ou quem tinha lepra, ou quem era coxo, então tinha sobre ele uma capa. E aquela capa se tornava uma identidade. Então a Bíblia vai nos mostrar que aquele homem está ali, analisando a palavra do Senhor, e vemos que é tão difícil quando a gente temos algo, temos uma visão e perdemos ela. Aqui o contexto vai dizer sobre a visão humana, uma visão normal. Só que aquele momento fala que ele ouve falar de Jesus. Quando a gente olha para o olhar espiritual, pode ser que ele vivia como da época, tinha assim as suas crenças. Mas Jesus ele vem depois, Jesus vem para mudar algumas coisas. Até então, quando ele pergunta o que é isso, e as pessoas falam, é Jesus que vai passando. Quando a gente olha para a história de Jesus, há um propósito, porque ele veio para um propósito. E qual seria o seu propósito? Era curar os enfermos, curar aquele que estava enfermo, ressuscitar aquele que já tinha sido morto igual Lázaro, mudar a vida do ser humano. Então Jesus ele vem mudando a vida da humanidade. Havia-se um propósito, sim ou não? Só que o cego Bartimeu também tinha um propósito. E qual que era o propósito dele? No final da mensagem a gente vê que ele, quando ele recebe o milagre, ele vai falar assim para o Senhor, algumas tradições: Senhor, que eu torne a ver. Alguma outra tradução vai dizer: Senhor, que eu veja.
Então, quando a gente fala que ele ficou, porque ele não nasceu cego, ele ficou, né? Então, a Bíblia vai dizer que quando ele coloca sobre si uma capa, é bem verdade que nesse contexto ao qual ele vivia, será que havia tristeza? Será que havia sobre ele um pensamento de desânimo ou fracasso? Será que o contexto ao qual ele vivia, ele tinha uma visão futura? Ou será que para ele já havia acabado? Porque no contexto ao qual ele, imagino eu como ser humano hoje eu tenho uma família, tenho os meus filhos, tenho o meu trabalho. Mas agora, por algum motivo, eu perdo a minha visão. E agora, como ser humano, sendo que eu tenho um trabalho, eu tenho uma responsabilidade. E agora, como seria? Lembrando que hoje existem alguns auxílios para as nossas vidas, né? Governo. Mas imaginamos naquela época, não havia nenhum tipo de auxílio para ninguém. Agora imagina aquele homem naquela situação, vivendo aquele cenário. O que havia sobre ele? Eu imagino uma tristeza, aonde já havia pensando, eu acredito como homem, é constituir uma família. Minha imaginação como homem, pensar em ter algo futuro, uma visão. Mas agora aquele homem já não tem. Aquele homem já não pode seguir uma tradição do seu pai, a qual era ferreiro. Então, olhando o contexto bíblico, é bem verdade que Jesus ele entra num cenário quando não dá mais jeito, não é verdade? Ele era especialista em mudar as pessoas no momento mais crítico, ou aonde não havia mais nenhum resultado positivo. Jesus entra num cenário e muda a situação. Então a Bíblia vai dizer que aquele homem estava ali. E nesse contexto, vemos que ainda que ele estava passando por alguma situação, sem visão futura, existia pessoa que falava assim para ele: ó, fica quieto. Jesus estava passando, mas você não fala não. Ele não vai te ouvir. E isso é uma verdade. Hoje, eu não estou dizendo, eu quero aqui popularizar. Muitas pessoas hoje, muitos amigos, dizem para nós que somos amigos. Mas muitas das vezes, aquela pessoa que é seu amigo, que diz ser seu amigo, está te prejudicando. Ou quer te prejudicar. Sabe por quê? Muitas das vezes, quando nós estamos trilhando um caminho, Jesus está à nossa frente. Ele fala para nós que vai ter dificuldade. A gente passa por situações, mas tem um detalhe: Ele passa conosco. Porque se nós tivermos com a visão em Jesus Cristo, nós venceremos. Se nós tivermos com a visão em Jesus Cristo, nós vencemos. Então aquele homem não dá atenção para aquilo que a multidão está falando. Então a multidão falava assim: presbítero Jonas, não ora mais não. Ele não vai te ouvir. Ele tem coisas mais importantes para fazer. Para que você vai gritar? Para que você vai falar? Só que tem um detalhe: a Bíblia vai dizer que quando nós nos colocamos de joelho, ou que seja, com o nosso coração aberto, o Senhor está de prontidão a ouvir o nosso clamor. Então agora aquele homem não olha para a multidão, ele não olha para quem está do lado, simplesmente ele vai dizer: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ou seja, Pai, tenha compaixão. E quando a gente olha um cenário a qual ele está vivendo, imagino eu, já não tem mais esperança. E quantos aqui já desistiram de sonhos? Quantos aqui já deixaram de fazer algo? Porque muitas das vezes, para dar ouvido à multidão, por alguém que não tem visão de reino, não tem visão
do Senhor. Pessoas que não têm visão de Jesus, ela sempre vai te dar uma palavra oposta, uma palavra que é negativa, uma palavra que vai te frustrar, uma palavra que vai te machucar, porque a intenção é te fazer parar. A intenção é fazer você se calar, porque se você se calar, a voz que você vai clamar não vai sair. Mas que o Senhor está te vendo, mas você não está clamando ao Senhor. Então a multidão, ela está mostrando nesse cenário isso. De alguma forma ela quer parar aquela situação, o que iria acontecer. Aí eu falo para você um detalhe. Jesus já tinha passado por ele? Sim ou não? Falava que Jesus ia passando. Ele ouviu falar de Jesus? Sim. Mas será que ele tinha visão espiritual? Será aquilo que ele já ouviu de Jesus, ele acreditava? Será que quando as pessoas falavam assim, ó, lá no tanque de Betesda tinha um homem coxo e ele foi curado? Será que num cenário difícil que Jesus curou, onde tinha um homem de uma mão mirrada, será que ele acreditou? Sim. Sabe por quê? Aquilo que Deus faz tem um propósito. Você pode ter certeza, meu irmão, aquilo que Deus, aleluia, preparou para você vai acontecer. Aleluia. Continue, não dá atenção para a multidão. O caminho ele é estreito, o caminho é difícil, mas sempre vai ter alguém, é aquela expressão, né? Mandada do inimigo, para quê? Para fazer você parar. É bem verdade que o inimigo ele não quer ver você firme, ele quer destruir os lares, essa é a função dele, é acabar com o ser humano. Então a partir do momento que a pessoa perde a visão, perde o propósito, meu irmão, acabou. Tem um detalhe, perca tudo, mas não perca a fé. Porque Jesus, mesmo se estiver morto, ele revive. Mesmo que a situação diz não, Jesus chega e mostra o cenário e fala, digo sim. Porque a última palavra é do Senhor. Quem sabe eu estou pregando nessa noite para alguém que está dessa forma. Mas como assim? Eu já não vejo algo futuro, porque já passei por situações. Estão falando, não vai adiantar não. Mas eu tenho algo para dizer para você. Se você está nesse caminho, é porque Jesus, se Ele ainda não passou, Ele vai passar para te trazer vitória. Mas você tem que estar crente, com seus ouvidos atentos à palavra do Senhor. A Bíblia diz que fala, quem tem ouvido ouça, que o Espírito diz. Então agora aquele homem está com os ouvidos atentos. E mesmo com a sua debilitação, o seu problema, naquela situação ele vai dizer, tem alguém, pastor Tiago, que pode mudar a minha história? Tem alguém, pastor Tiago, que ele pode mudar a vida daqueles que têm o coração aberto, daqueles, pastor, que muitas pessoas falam assim, ó, é só a morte, ou aqueles que ninguém já não dá mais nada para aquilo. Jesus vem, limpa, purifica, traz para a casa do Senhor, muda a situação, muda a história e leva para o céu. Aleluia. Então agora aquele homem, vendo aquele cenário, aquele homem agora, mais que a multidão queria parar, ele não dá ouvido e chama a atenção de Jesus. E eu te pergunto nessa noite, o que você tem feito para chamar a atenção de Jesus? É bem verdade, os irmãos estão aqui, as irmãs, a palavra ela começa aqui, vai, bate e volta. Isso é para mim também. O que nós temos feito para cada dia nós melhorarmos na presença do Senhor.
Será que se eu vier todos os dias na igreja, será se todo dia eu participar, vai estar agradando o Senhor? É uma pergunta que eu faço nessa noite. Eu digo que sim, mas porém, temos que estar com o nosso coração aberto diante da palavra dele. A Bíblia fala assim que Jesus, ele vem, ele bate aquele que abriu o coração para a mensagem, ou para o louvor, ou para o culto. Ele entra, ele faz morada, ele transforma, ele muda cenário. Mas a cada dia, nós que estamos aqui, somos gratos ao Senhor por essa rica oportunidade. Mas todas as vezes que entrarmos aqui, temos que abrir o nosso coração. Temos que dizer ao Senhor: Pai, seja feita a tua vontade, fala conosco, Senhor. Pai querido, que a partir desse momento, que eu entrarmos nessa porta, abrir o meu coração a Ti, Senhor, retira tudo aquilo que impeça. Porque, irmãos, nós estamos aqui para buscar a presença do Senhor. Só que eu preciso dizer algo para você. No mundo espiritual existe uma batalha muito grande. Porque essa batalha, o inimigo não quer que chegue a sua oração, não quer que chegue o seu louvor, não quer. Não quer que chegue o seu glória a Deus, o seu aleluia. E essa uma das funções que ele tem para parar o cristão, porque se hoje ele vem e fala assim, ó, não vai dar glória a Deus, amanhã ele não vai dar glória a Deus. Da mesma jeito que uma brasa ela se ajunta para se aquecer, da mesma forma, se uma brasa ela vai distanciando, ela vai se apagar. Aleluia. Mas o Senhor trouxe você e eu aqui para nessa noite, para dizer: o que queres que eu faça a você? Aleluia. O que está atrapalhando a adoração? O que está atrapalhando? O que está acontecendo? Aleluia. Jesus está perguntando: você precisa de cura? Você precisa de libertação? O que você precisa? Desde o princípio do culto, Jesus está falando aos nossos corações. Aleluia. Será que é uma enfermidade? Será que é algo? Aleluia. Irmão, Jesus, ele trabalha no espiritual, ele trabalha terreno, ele trabalha aqui na terra, ele trabalha no céu, ele trabalha no mar. O seu poder não tem limite. Então, se você tiver algo, um problema, coloque nas mãos do Senhor, e o Senhor fará. Aleluia. Então agora aquele homem chama a atenção de Jesus, chama a atenção de Jesus, e Jesus atende ele, e pergunta: o que queres que eu te faça? Ele vai dizer: Senhor, o que eu torne a ver, ou o que eu tenha vista. Aleluia. Irmãos, a nossa visão é o céu, a nossa visão é estarmos juntos aqui reunidos, na presença do Senhor, a cada momento, nos preparando para a sua volta, para o encontro com Ele. Então, irmão, não deixe que a multidão, não deixe que o problema, não deixe que o inimigo venha parar as nossas vidas. Aleluia. Não deixe de dar glória a Deus, ao Senhor, o seu aleluia, o seu culto ao Senhor. Porque, como um relógio, essas horas elas não vão voltar. Esses momentos aqui são únicos. Amanhã, ou seja, o final de semana, quando nós viemos aqui, é um outro culto. Sabe por quê? Esse já foi. O relógio já andou. Aleluia. E agora, se nós deixarmos de buscar a presença do Senhor, aleluia, só que vai chegar uma hora que não vai ter mais esse culto. Vai chegar uma hora que não vai ter mais esse momento. Aleluia. Temos que aproveitar, temos que viver esse tempo.
Aleluia. Temos que nos colocar diante da presença do Senhor. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, mas olha para Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Glória a Deus. Quantas pessoas têm olhado para a esquerda, para a direita, têm desviado os olhos do Senhor Jesus, têm desviado, aleluia, a sua visão do alto. Aleluia. Mas Jesus está aqui hoje. Aleluia. E Ele está aqui e pergunta a nós nessa noite: o que queres que eu faça a vocês? Aleluia. Aquele homem Ele curou, Lázaro ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Muitos estão perdendo a identidade de Bartimeu. Aleluia. Por algum momento estava sendo mudada. Mas como assim? A partir do momento que ele perde sua visão, ele tinha uma sua identidade, mas ele perde sua visão, e aquele homem vai para um caminho aonde só tinha pessoas da mesma deficiência que ele, do mesmo problema que ele, na mesma situação que ele vivia, no mesmo cenário. Só que quando nós nos colocamos na presença do Senhor e nós clamamos ao Senhor, aleluia, do mesmo jeito, aquilo que não que havia sido morto, revive, Ele muda a história. Por quê? Agora Ele está trazendo para ele de novo quem? A nova identidade. Por que uma nova identidade? Aquele tinha era de fracasso. Aquele tinha, quem sabe, era um tempo de frustração. Mas agora o Senhor traz para ele uma identidade do quê? De conquista, de vitória, de bênção. E o encontro com Jesus, pastor Tiago. Você imagina Jesus na frente dele, os olhos abrindo e ele vendo Jesus ali. Meu Deus. Como seria aquele homem que já tinha tudo perdido? E da mesma forma eu pergunto, hoje Jesus está aqui. Quem sabe projeto seu já perdeu-se a visão, perdeu-se o foco, o propósito. Já perdeu tudo que já. Mas eu tenho certeza, se você se colocar da forma que o Senhor quer, clamar e chamar a atenção do Senhor, Ele muda o cenário. Aleluia. Partindo para o final, temos hoje um momento de oração. Mas eu quero dizer nessa noite, o Senhor Jesus, Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus ressuscita. Ele muda o coração do homem. Aleluia. Ele não mudou. E tem algo mais importante ainda. Ele te ama. Ele te ama, que eu faço assim, se colocou-se numa cruz por redenção dos nossos pecados. Porque a cruz era para nós, mas Ele nos amou. Então não deixe, irmãos, que há dificuldade, que o problema afaste você do Senhor Jesus. Porque eu tenho certeza que vitórias, bênção para a sua vida Ele tem. Amém? Convido você a se colocar em pé. Quero aqui dizer aos irmãos, se existe alguém aqui no nosso meio, se tem alguém que se encontra com alguma enfermidade. Aquele homem perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé, porque ele encontrou com Jesus e alcançou o seu milagre. Se você tiver fé nessa noite, o Senhor, Ele pode te curar. Se você tiver fé nessa noite, Ele pode mudar o quadro da sua situação. Amém? Oremos ao Senhor. Pedimos orações aqui para a filha do irmão Antônio, que virá fazer uma cirurgia amanhã. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, meu Deus. Senhor,
Da mesma forma, Senhor meu Deus, que o Senhor curou, que o Senhor ressuscitou, Senhor. Eu creio, Senhor meu Deus e meu Pai. Fé, Senhor, como base. Senhor, que o Senhor age, Senhor, neste tempo, nesta geração. Pai querido, se porventura em nosso meio, Senhor meu Deus, estiver alguém, Senhor, Pai querido, aquele que nos assiste nessa noite, Senhor, Pai querido, estiver com algo, Senhor, ó Pai, espiritual, que seja repreendido no nome de Jesus Cristo. Pai querido, se há porventura em nosso meio alguém enfermo, Senhor, Pai, que sonho que foram destruídos, Senhor, Pai, por algum motivo, multidão, Senhor, ó Pai, atrapalhou o seu trabalhar. Pai querido, é no nome de Jesus Cristo, ó Pai, restitui nessa noite, cura nessa noite, Senhor. Pai querido, pois acreditamos, ó Pai, no poder da Tua palavra, acreditamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, que o Senhor habita entre nós. Então nessa noite, nesse momento de oração, Senhor, entra em cada lar, Senhor meu Pai, e muda o quadro da situação. Muda, Senhor, ó Pai, o quadro financeiro. Muda, Senhor, ó Pai, a visão. Muda, Senhor, o propósito, ó Pai. Pai, que o propósito, Senhor, seja o Teu. Que a visão, Senhor, seja Tua. Pai querido, que possamos, ó Pai, glorificar, Senhor, e exaltar o Teu santo nome, Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai querido, neste momento, Senhor, rogamos a Ti mais um momento de oração pela filha do nosso irmão Antônio, Senhor, a qual passará, Senhor, pelas mãos dos médicos, Senhor, amanhã. Pai querido, nosso pedido, Senhor, entra, Senhor, com ela naquele lugar. Pai querido, que não seja as mãos dos médicos, Senhor, mas que seja a Tua, Senhor. Pai, pois cremos no milagre, Senhor, que hoje estamos falando de um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma. Pois sabemos, ó Pai, que o Senhor estará no controle de todas as coisas. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quinta-feira, escola bíblica. Temos hoje um momento de oração. Sexta-feira haverá ensaio do Ministério de Missões. E sábado estaremos juntos lá no novo Bertioga para adorar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Amém? E próximo domingo, irmãos, é a Santa Ceia do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós digamos amém. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não